Eu havia ficado totalmente afastado de qualquer questão espiritual, religiosa, e inclusive aquela sensação de alguns fenômenos que eu tive na infância também tinham acabado. Nada mais acontecia nesse sentido. Aí eu voltei para o Brasil e eu me casei. Casei com uma pessoa chamada Rosana, com quem eu tive um filho, nós tivemos um filho, o Guilherme. Aí finalizou esse ciclo, esse casamento, e aí eu conheci uma outra pessoa chamada Dona Lúcia, a mãe dela, Dona Beth, saudosa Dona Beth, foi uma senhora que eu amava demais, tinha por ela uma figura materna e ela me tratava também como filho. Ela era de Barracão e era inclusive EQED dessa casa. Eu não entendia nada disso, não sabia o que era EQED, não sabia nada disso. E aí eu começo nesse ponto, eu começo a me envolver, a querer entender um pouco mais. Eu vinha sentindo de alguma maneira um chamado inexplicável, uma daquelas coisas que são íntimas, a gente não consegue pôr em palavras, um arrepio ou outro, alguma coisa assim. Aí eu fui buscar, o primeiro passo que eu dei foi buscar justamente na literatura kardecista, que era a minha referência, né? Então fui ler de novo o livro Nosso Lar, fui ler de novo o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro daquela coleção do Kardec, né, a base de tudo. Mas eu percebia que esse meu chamado não era para voltar para essa origem do kardecismo que eu já tinha. Era uma coisa de matriz africana, uma coisa ritualizada, uma coisa com tambor. Eu sentia isso daí. E eu também tive certeza que esse início de conversa com a minha então sogra sobre Umbanda e Candomblé não tinha sido à toa. Contudo, a casa de onde ela era parte havia acabado de passar por um dos momentos mais difíceis que um terreiro pode passar. A mãe de santo havia falecido e ela havia acabado de sair do terreiro. Então, quer dizer, eu ir frequentar onde ela frequentava já era inviável, porque ela mesma já não frequentava mais ali. E aí você começa numa busca, né? Na época eu nem sabia o que era Oxóssi, mas hoje eu diria que você entra num Oxóssi desvairado aí, em busca de um terreiro, vai buscando o tempo todo, não para de buscar. E comecei a buscar, evidentemente, aqui ao nosso redor, né? E nunca achava. Inclusive aconteceu uma situação peculiar comigo, que ali foi caso decisivo. Eu estou andando, e a Ana Lúcia, jovem, bonita, chamava atenção, e eu ao lado dela, e nós estávamos caminhando numa região central de Londres. Vem vindo um rapaz com fisionomia de ser da Índia, e inclusive pintado o terceiro olho aqui, trajes indianos, e ele vem e fala com um sotaque bem forte, assim, de indiano, fala, "You're a lucky man", que seria "You're a lucky man", você é um homem de sorte, né? E eu entrei assim numa neura ali, que eu achei que ele estava falando isso por causa da minha mulher, querendo dizer que a minha mulher era bonita. E eu não sou necessariamente, quem me conhece sabe que eu não sou necessariamente um cara ciumento, eu sou bastante seguro nessas coisas, mas também não mexe muito que, né? Eu também não sou o cara mais calmo do mundo para situações assim. Então eu já cheguei nele, cheguei junto, né? E falei, "Lucky man", que lucky man conversa essa? Homem de sorte por quê, chefe? O que você está querendo? E eu pensei isso aí, foi um dos momentos de maior vergonha da minha vida, e foi assim porque ele falou, porque eu estou vendo as luzes azuis, vermelhas e brancas em cima de mim, da minha conexão espiritual, se eu poderia falar para ele alguma coisa sobre a vida deles, ou seja, se eu pudesse dar uma consulta. Essas luzes são as cores exatamente do Senhor Ogunhara, um caboclo de Ogum. Então, de fato, eu tinha naquele momento, eu estava começando a estar em conexão, a estar nessa vibração do Senhor Ogunhara. E isso para mim, né, depois conversamos um pouco mais, eu me desculpei, me retratei com ele, mas eu percebi que então o negócio era sério mesmo, que tinha alguma coisa acontecendo. Eu volto para o Brasil e chateado por não ter encontrado uma casa onde eu sentisse que eu deveria firmar o pé. Tinha visitado várias, mas nenhuma me marcava. Até que então fui conversar com um médico amigo meu aqui, que eu sabia que ele era vivido em centros espíritas, etc.
E aí, ao perguntá-lo sobre qual lugar ele recomendaria e assim por diante, ele me recomenda uma visita ao Templo Guaraci do Brasil. E aí eu vou ao Templo Guaraci pela primeira vez e ali sim a emoção toma conta de mim. Eu chorei muito ao ver a corrente chegando, que é uma imagem que hoje é muito replicada, assim como tantas outras. Eu não tenho nenhum problema. Qualquer pessoa que fale que certos rituais, certas questões do Templo das Águas Claras são de alguma forma uma imitação do Templo Guaraci ou da Mataganza, eu aceito como elogio. Eu falo que bom, porque se o que eu estou fazendo aqui te remete com tanta clareza ao Templo Guaraci, sucesso, consegui atingir o que eu queria, entendeu? Então, esse movimento da corrente descer no pé de dança e entrar no Congá dessa forma, foi o que eu vi quando eu fui ao Templo Guaraci e foi o que me deu essa emoção. Eu falei, é aqui, né? Esse ponto que nós cantamos no Templo, até que enfim encontrei meu lugar, é um ponto nosso, do nosso templo. Mas foi exatamente isso que eu senti quando eu estive lá. A minha primeira incorporação, ela tem uma situação peculiar, né? E como eu já havia comentado, aquela questão da minha ex-sogra, que era de um terreiro, o dirigente vem a falecer, né? E aí várias pessoas saíram do terreiro, ela foi uma delas, e outros irmãos ali. Um desses irmãos, que inclusive uma pessoa que eu já conhecia aqui da cidade, decidiu fazer na casa dele, decidiu fazer uma sessão de incorporação, não vou nem chamar de gira, de pretos velhos, né, com muito respeito, com muita segurança, porém, para se ter uma ideia, não existia ninguém para tocar, não tinha ogã, não tinha nada, era uma coisa bem familiar mesmo. E chega o convite até mim, através da minha então esposa, né? E eu fiquei naquela coisa bastante assim, até infantil, eu diria hoje em dia, de falar, poxa, eu não quero ir, mas lá dentro eu estava louco para ir. Mas eu estava fazendo um charme. E terminei indo. Ao chegar lá, até fiz algumas brincadeiras, você está vestido assim e tal, afinal de contas, até então eu jamais havia vestido branco. E nesse ponto eu ainda não havia começado a minha busca por achar um terreiro. Eu estava ainda, como diríamos na Inglaterra, early days, né? Os primeiros momentos ainda do negócio. Aí começa lá, cantaram um ponto, né? Entenda bem que tratavam-se de médiuns de incorporação, não eram coordenadores de gira, etc. Então não eram pessoas que tinham uma desenvoltura para abrir um ritual, né? Então tudo feito assim, muito mesmo com a força do orixá tempo, ajudando para aquilo ali não sair do controle, né? Porque existia muita boa vontade e pouca ritualística, o que é absolutamente normal naquela situação. A sessão ali começa, né? Gira, se preferir, e eu sentado em um banquinho improvisado assim, e assim a alguns metros de mim, talvez de 5 a 10 metros, essas entidades já incorporadas, com seus respectivos cambonos ao lado, por ser uma coisa extremamente familiar, não tinha assistentes, eram esses próprios familiares que vão lá e conversam com as entidades. Eu começando ali a tomar pela primeira vez ciência de como seria então essa dinâmica, vamos chamar assim, de uma atividade de Umbanda. Eu não cheguei a ir lá, porque eu de onde estava fazendo meio que piadas, estava sendo um pouco inconveniente até, eu diria, pela minha imaturidade frente a tudo aquilo que estava acontecendo. E naquilo que eu estou dando risada, estou falando, estou comentando, eu começo a sentir alguma coisa estranha e eu mesmo entro em transe mediúnico, eu incorporo, e aí fico em um primeiro estágio totalmente incorporado, em um primeiro momento totalmente incorporado, em que eu venho então a descobrir, depois que eu havia incorporado um preto velho, por nome de vô Joaquim, e em uma luta mental eu consigo em determinado momento ficar o que nós chamaríamos de metá-metá. Então eu fico ainda em transe, ainda com o olho fechado, ainda com muteto ou
trejeitos de entidade, porém já conseguindo falar eu mesmo, de forma quase que balbuciada, mais ou menos para quem está chegando agora nesse mundo, como quando nós estamos dormindo e não conseguimos acordar. E aí você tenta falar, você fala com a sua esposa, fala com o seu marido ali do lado, né? E você, ou você fala um monte de bobagem que não tem nada a ver, que só faz sentido no sonho que você está tendo, ou você às vezes acha que está falando e não está. Esse tipo de coisa que várias pessoas já devem ter presenciado. Isso acontece quando a incorporação ela se torna uma luta, né? Porque aquilo ali foi um puxão de orelha, na verdade, para eu aprender que não se brinca com isso. E foi a partir desse momento que eu sinto uma energia maravilhosa, eu saio desse transe mediúnico num estalo de dedo, como é até hoje a incorporação com o meu preto velho. A hora que nós estamos cantando o nosso ponto de aproximação, eu sempre acho que eu não vou incorporar, porque ele não dá sinais, eu não fico em vibração como eu fico quando eu vou incorporar o Senhor Ogunhara. E aí de uma hora para outra vem o ponto efetivamente de incorporação e aí ele chega. E a desincorporação é da mesma maneira, é um estalo de dedo. E ali foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Quando ele desincorpora, aí eu tenho uma sensação maravilhosa de limpeza, de leveza, de emoção, de vontade de chorar, de alegria. E essa alegria, eu falo, é isso que eu quero sentir na minha vida. Me falta isso. E aí eu começo a buscar então um terreiro de Umbanda para poder sentir essa alegria semanalmente. Encontrei lugares muito bons, muito sérios, muito confiáveis, mas que locais onde eu não consegui me conectar dessa maneira. Aí, quando eu chego efetivamente no templo do Araci, ali eu consigo chamar de casa, ali eu me emociono, ali eu choro e eu falo, é aqui mesmo, não tem dúvida. Então, é isso que eu estava procurando, era essa organização, era essa beleza. A partir dali eu começo a frequentar semanalmente, cada dia tendo mais segurança. Eu me lembro muito que a ignorância de minha parte era tão grande nesse começo que a minha maior surpresa foi ouvir por parte do caboclo, o caboclo falar em nome de Deus. Eu achava que as entidades de Umbanda abordariam assuntos de uma outra maneira, mas não trariam esse embasamento de fundo religioso efetivo no seu discurso. E ali eu descobri que isso existia sim. Eu participava lá no Guaraci, eu e ela, a minha filha, a minha neta que não está aí hoje, e aí ele chegou. Fala ele, porque eu sou uma boa mulher, né? Ele chegou como visitante. Né? Roupa comum. Roupa comum, como visitante. Só quando ele entrou, a gente tudo olhou nele, porque ele tem um pote que fica mais alto. Né? Mais alto. Aí, no primeiro dia, é coisando. Aí passou mais uns dias da gira, ele já estava com uma roupa branca do lado de fora, perto das tabacas, esperando como os outros fazem, para entrar quase no final da gira, ele entra, né? Aí estava lá. Depois, aí uns tempos, ele já foi para a roda. Para a gira, foi para a roda. E o forte dele... É ordem de corrente. O forte dele era... Incorporação. Incorporar, assim, então, como ele lembra do pé de dança do Senhor Ogunhara, ele lembra. Como ele era mais alto que o pessoal que estava ali, ele sempre foi mais alto. Então eu sempre destacava ele na roda lá, destacava ele, né? Então a gente ficava lá, João Grandão. Não sabia o nome, né? Não sabia o nome, falava, o João Grandão já tá cuidado. Aí quando o senhor chegou aqui, que foi interessante, quando o senhor chegou aqui, que o senhor me viu... Eu cheguei aqui, ele sentado lá no trono dele, que é o trono, né? É o trono dele. Quando a turma fica trabalhando, fica só observando, né? Aí eu fiquei olhando, falei, e esse conheço essa pessoa? Faz quanto tempo? Há uns 10 anos. Não, mais, não, imagina. Aquilo lá, estamos falando de 15, mais de 15 anos, né? Aí eu falei, não conheço. Aí, no primeiro dia. Aí no segundo dia, ele lá,
como é que chama aquele negócio aqui? O Adijá. Pra deixar lá? Chocalhinho, como o senhor falou. Chocalhinho, no seu nome, né? Aí eu falei, aí perguntei pra ela, parece que fica ali na eu conheço essa pessoa aí, eu falei, essa pessoa não é que tem a escola de igreja lá na Amador Max? Ah, é, então aí que nós cruzamos, né? Aí que hoje em dia, se você tem fé, a fé traz muitas coisas para você, né? A fé, né? Sem fé. Então não é consequência não é, porque a fé, eu podia estar no outro lugar, podia estar lá no... Tem vários lugares que tem. A fé leva a gente. Então a fé leva. Então, mas eu fiquei muito emocionado, então eu estava com os meninos lá que ajudam no estacionamento. Quando vocês chegaram, eu falei para eles, vocês não sabem a emoção que eu estou nesse momento. Eles falaram, por quê, pai? Eu falei, porque esse casal que está chegando aqui, eu conheço há muitos anos. Para mim foi uma honra ver vocês chegarem aqui. Quando veio a primeira incorporação do senhor Gunhara, eu estava ao lado do caboclo do coordenador da gira. O senhor Gunhara vai lá e faz uma saudação e fala em Yorubá com o caboclo do coordenador da gira. Depois tomei uma carraspana terrível da minha médica responsável. Imagina onde já se viu fazer um negócio desse. O caboclo que está começando agora a incorporar não pode fazer isso, essas coisas, né? Mas para mim foi... Quer dizer, eu não tive aquele momento de trimilicar, eu não tive aquele momento de incorporar mais ou menos. Desde o começo a incorporação foi bitela, né? Foi forte, foi aquela incorporação bonita. Então acho que passaram-se aí 2, 3 giras, 4 talvez, e vem a confirmação que é um caboclo de Ogum. Justamente muito interessante, né? Enquanto Ogum e Ara a gente está falando dessas águas claras de Oxum, o Exu é do lodo, né? Então, na verdade, ele polariza até mesmo a água, ele mostra a antítese dessa água pura de se beber, e ali vem também aprendizados extraordinários. Então a gente vai de uma sabedoria indígena, de uma sabedoria de tribo, de amor, de agrupar pessoas. A gente vai para uma outra realidade, né? A gente vai para um Exu que vem trazer assim uma essência verdadeiramente do fogo. Você aprender a dar a verdadeira importância ao que realmente importa, né? Que aqui na nossa tradição chamamos de Luzbel. Quando eu era iniciante, MDA, nós tínhamos fabulosas camarinhas de ritual e disciplina com o Pai Bubi, onde se aprendia muito. Ele abria espaço para pergunta e eu perguntava. Abria espaço para pergunta e eu perguntava. E perguntando, uma atrás da outra. E o Pai Bubi, ele tinha uma técnica. Quando ele não queria responder, ele falava, vamos fazer uma pausa para um café, para fumar um cigarro, aí a gente já volta, porque ele fuma muito cigarro. E quando voltava, ele já abria outra pergunta, já ia por outro caminho, e só se você fosse muito betó, como nós falamos, muito tonto, para você levantar aquela pergunta de novo. Ficou evidente que o Pai de Santo não quis falar sobre aquele assunto. Em um desses momentos que ele corta e fala, bom, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, ele passa por mim, eu sentado no chão, obviamente ele passa caminhando, ele dá uma paradinha, olha para mim com aquele jeito meio maroto que o Pai Bubi sempre teve, e fala assim, olha, Beto, eu vou dar risada no futuro quando você tiver que ouvir os seus filhos te fazerem perguntas que você vai ficar sem jeito para responder também, mas vai chegar a sua hora. E naquele momento, a minha inocência, sinceramente, apesar de eu ter quase 30 anos de idade naquela época, a minha inocência foi tão grande que eu achei que ele estava falando dos meus filhos, e não filhos de santo. E aí um dia, em uma conversa com ele, anos depois, que eu fui entender que ele estava falando dos meus filhos de santo, porque naquele momento, eu, iniciante na religião, ele, com sua sabedoria, e talvez ali já com as entidades soprando no ouvido, ele já tinha a clareza de saber que eu estava predestinado a também ser um Babalorixá e a seguir essa linha que eu me dou a liberdade de falar, uma linha real, é sangue real, como a gente fala na nossa tradição, por seguir dessa forma, respeitando tanto as tradições, buscando as novidades, as inovações necessárias para a nossa casa
e sempre respeitando aquilo que aprendemos como fundamento. Vou seguindo corrente, cambono, etc., coroação, oburi, sigo a minha vida normalmente. Aí entra o pai Edilson. O pai Edilson era, até então para mim, ele era uma figura de um irmão mais velho do templo Guaraci, que havia recebido ordem há não muito tempo atrás para montar seu próprio terreiro e era muito bem sucedido nessa missão de ser pai de santo, devido justamente à sua seriedade. Ele passa então, a partir daí, eu sou conduzido às mãos dele, e ele passa a partir daí a ser o meu babalorixá, e quem vai me preparar para que eu possa ser um babalorixá de verdade. Sobre isso eu tenho uma história interessante. Todas as camarinhas, todos os assentamentos do Oburi, foram vários que aconteceram. Naqueles 2 meses de assentamento, quem vinha consagrar a camarinha, finalizar a camarinha, era justamente o caboclo Pai Guaraci, entidade-chefe da casa, Templo Guaraci. Justamente na minha camarinha, nós fomos informados, nos minutos ali já prestes a irmos para a saída, que não viria Pai Guaraci. Viria um outro caboclo, que o nosso Pai de Santo incorporava, Pai Gubi incorpora, né, graças a Deus, até hoje, chamado Pai Curimã, um caboclo de Xangô. Só que o Pai Curimã, ele nunca foi de ficar dando muito recado, né? A gente costumava brincar que o Pai Curimã só falava alujá, e acontecia o ritual, né? E próximo ali aos atabaques, me lembro como se fosse hoje, estavam algumas pessoas justamente do templo de Tarobá, dentre elas o Babalorixá, Pai Edilson Firmino. Nesse momento que estamos ali, consagração da camarinha, entidade do Pai de Santo em terra, ele gesticula a entidade, se vira aí, o caboclo de Xangô com um cajado enorme assim, com penas marrons lindas em cima. Esse caboclo se vira e entrega esse cajado justamente para o Pai Edilson. E esse cajado que é entregue naquele momento não se tem explicação nenhuma do que é isso, o que isso vinha representar. Tempo depois, se torna praticamente uma revelação para todos nós que a entrega daquele cajado significava a entrega de um dos iaôs que ali estava para seguir a sua caminhada com o Pai Edilson no Templo Tarobá do Inhacereu. Eu me lembro, sim, do Pai Humberto, no Templo Guaraci, do Brasil, com o seu desenvolvimento mediúnico, né, naquela época. E foi muito interessante que ele sempre foi muito aplicado, né, nas questões. A gente via aquele homem daquele tamanho se esforçando para dar uma cadência no pé de dança, mas muito compenetrado, muito disponível para aprender os rituais. Esse foi o início do Pai Humberto, e foi curioso porque uma vez eu fui na saída do buri dele, quando ele recebeu o buri no Templo Guaraci. E naquele dia, eu não sabia que era ele, o Iaô, um dos Iaôs, e eu fui convidado por uma Iaô da casa, que é a Rose, e aí eu pude ver a saída deles. Naquele dia eu ganhei um cajado do cacique Curimã, ficou marcado, né, na minha memória o momento da saída do buri de Pai Humberto. E depois o tempo foi passando, ele procurando ajuda, procurando casas, já que tinha mudado, né, de lugar, não se adaptou ao Templo Guaraci aqui. E aí um dia o Pai Humberto foi conhecer a Santa Aldeia e foi me procurar a respeito desse projeto que ele tinha, primeiramente como Éden, né, junto com a Meire, e eu acolhi, e as minhas entidades também, porque enxergaram no Pai Humberto esse potencial espiritual, humano, e esse senso de justiça que ele sempre carregou nas suas palavras, na sua postura, nos seus valores, né? São os valores mais adequados, né? Valores indispensáveis para alguém se tornar um sacerdote, né? Dentro desse templo que chama-se Angola, né? A nação de Angola precisa realmente encontrar esses valores humanos, recursos humanos para isso.
E foi identificado esses recursos do pai Humberto, e a partir daí começamos um trabalho de desenvolvimento, de continuidade, ritualístico, até que depois de estar algum tempo com a gente lá na Santa Aldeia, no Templo de Tarobá, ele foi se preparando para montar o terreiro dele, no qual eu fui até fazer assentamentos, ajudá-lo, né, nesse início de tudo. E depois ele começou a trabalhar, mesmo somente com o Pai Ogum, fazendo o seu trabalho mediúnico, caritativo, e foi avançando. E eu percebi que era um trabalho legítimo, de doação e espiritualidade. E com o tempo, ele recebeu do Caboclo Tarobá a ordem de feitura para poder assentar Zaze Cambaranguange, que é uma força de Xangô, que está junto da sabedoria de Ifá, essa sabedoria que ele carrega como professor, tem um nível intelectual diferenciado. E eu tive a honra de fazer parte da história de Pai Humberto, prepará-lo a nível de nação, para que ele pudesse um dia sentar um bori, sentar um orixá, realizar uma cerimônia. E eu fico feliz que ele está levando isso adiante. Então, rapidamente foi assim um resumo, né, desse contato que eu tive. Hoje, meu filho de santo, né, e ele chegou com muita humildade para buscar. Ele não queria fazer nada que fosse fora das leis ritualísticas. Ele queria passar por todas as etapas necessárias, né? Então isso também me conquistou muito. Trata-se de uma pessoa que vai honrar as tradições. Como um bom filho de Xangô, Pai Humberto é conservador. Ele conserva as tradições. As tradições é aquilo que deu certo no passado. Não podemos confundir conservador com controlador. Conservador é aquele que preserva os valores, dos ancestrais, aqueles que iniciaram esse caminho que nós estamos continuando, né? O caminho dos mais velhos. Então, geralmente, como nós, filhos de Xangô, somos confundidos. Nós somos conservadores, mas somos confundidos como controladores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Pai Humberto tem toda essa característica. É um Xangô, é uma pedreira ambulante. Bem, é isso. Aí entra uma nova figura na minha vida, um caboclo que traz uma coisa ímpar, que é o Pai Tarobá, né? Pai Tarobá das Sete Montanhas. É um caboclo que eu não tenho palavras para explicar, pela maneira que eu sempre fui acolhido por ele, que sou até hoje. Se eu estou no Templo de Tarobá, numa saída de camarinha, numa atividade, Pai Tarobá está em terra, ele sempre me chama, sempre me dá um abraço. E aí eu recebo minha ordem de feitura, de santo, confirmação do meu santo, que é Zaze. Em algumas tradições de nação, Zaze seria um deus, um orixá único, né? É uma maneira de ver. Na nossa tradição, Zaze nós chamamos de qualidade, é uma qualidade de Xangô, é um tipo de Xangô. Durante o meu ritual de feitura, eu recebo o meu decá, que é aquele anel que eu uso no terreiro. Para mim é algo tão sagrado que eu não uso no dia a dia, o meu decá. Não por eu ter nenhum tipo de vergonha da minha religião, mas é porque eu não quero profanar o que é sagrado. O Pai Edilson passa a ser, a partir de então, e é até hoje para mim, uma referência enorme. Uma referência de pai de santo, de dirigente espiritual, de líder de terreiro, de ser humano. A maturidade dele, a generosidade dele são questões que eu levo muito a sério, me inspiro muito nele no meu dia a dia. Em termos de inspiração, claro, existem coisas que eu ainda trago da Umbanda que eu vivi dentro do Templo Guaraci, realmente, né? Mas esse contato humano, para mim, o Pai Edilson é insuperável. Ele é uma pessoa de uma humildade, de uma generosidade que é assim. Na minha visão, todo pai de santo sério tem um pai de santo.
Você tem que ter uma referência por vários motivos. Até mesmo por segurança de terreiro. Quando acontece alguma situação que você se sente incapaz de resolver sozinho, você tem a oportunidade de recorrer a alguém em quem você confia plenamente no campo espiritual. A grande questão que eu falo sobre ele, sempre que eu falo sobre ele, eu falo com tanto respeito, carinho, admiração e gratidão acima de tudo, é porque ele é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na vida. Ele tem também uma sensação humana muito grande. Ele é uma pessoa, eu chamaria assim, palpável. É uma pessoa que você sente como alguém verdadeiro. O terreiro que ele montou, o Templo de Tarobá, é um terreiro de uma firmeza espetacular, né? O comprometimento dele com o ato de ensinar mais sobre Umbanda e a maneira que ele recebe as pessoas com tanta generosidade. É uma pessoa fantástica. É claro que eu não posso, assim eu aprendi sempre, por uma questão de respeito e tudo mais, eu não posso também deixar de lado, deixar de citar o meu primeiro babalorixá, que foi quem me deu o primeiro caminho de Umbanda, que foi o Pai Bubi no Templo Guaraci, né? Então, com ele, né, ele foi para mim também uma fonte inspiradora, e aí que eu falo que as coisas se fecham, porque o Pai Edilson também era do Templo Guaraci. Mas para mim foi uma fonte inspiradora, assim, arquitetonicamente falando, na parte de jardinagem de um terreiro, né, na maneira do terreiro se organizar, que é uma coisa que também o Pai Edilson trouxe com ele, então todos nós estamos falando a mesma língua, né? Mas é claro que qualquer pessoa que conhece o Pai Bubi sabe que ele é muito mais reservado, é uma pessoa de muito mais difícil acesso, não é nenhum problema comigo, é uma questão da personalidade dele e a gente respeita, nós temos sempre que respeitar cada um do jeito que é. E então por esse motivo que eu me senti muito mais próximo, acolhido, ligado ao Pai Edilson dessa forma, né? E o Pai Bubi para mim sempre vai ser uma grande referência, uma pessoa que eu admiro muito e que não resta a menor dúvida que ninguém estaria no número de países que o Templo Guaraci está, levando a bandeira da Umbanda, fazendo médiuns estrangeiros cantarem em português, caboclos incorporados em médiuns estrangeiros falando em português. Ninguém faria isso e conseguiria fazer isso se não tivesse uma força e uma bênção enorme de Deus. Então, são referências para mim. Oxalá chamou e já mandou buscar. Preciso falar com todo artista, né? Eu me casei algumas vezes, né? Veja o Fábio Júnior, por exemplo. Então, depois que eu me separei por 7 anos o casamento, tentei por 7 anos fazer o terreiro dar certo. O pai saiu numa semana, na semana seguinte eu já não fui no outro terreiro, já fui na casa do pai, a gente fez uma reunião e assim a gente seguiu. Naquele momento não existia nada disso, isso talvez era um sonho. Então, eles foram muito corajosos, todos que vieram. Então, fazia de tudo para que a gira fosse firme, cantava com vigor, apesar da situação precária. O verdadeiro obeso, ele tem que se entender e as pessoas têm que conseguir entendê-lo como um dependente.